Ok, querido estudante, seja bem-vindo ao canal do professor Ranieri Andrade. Nessa aula de física, nós falaremos um pouco sobre resistência elétrica e lei de Ohm. Então, se você quer compreender a lei de Ohm e fazer aplicações dos conceitos, acompanhe essa aula porque eu vou mostrar para você todas as fundamentações da lei de Ohm, da primeira lei de Ohm, juntamente com resolução de alguns exercícios. Essa aula é um oferecimento da Escola Estadual de Educação Profissional Francisca Neylita Carneiro Albuquerque, em parceria com o professor Ranieri Andrade. O que significa resistência elétrica? Na verdade, o que é resistência elétrica? Partindo da situação mais comum, vamos imaginar aqui um resistor. Essa é a representação mais formal de um resistor, certo? Uma espécie de zigue-zague. E vamos conectar a esse resistor uma pilha. Sabemos que a pilha ela proporciona uma determinada diferença de potencial, ok? Essa diferença de potencial ela é representada pela letra U, certo? E a diferença, de energia potencial entre dois pontos da pilha. Ao passo que é estabelecido nos extremos desse resistor uma diferença de potencial, o que vai acontecer é que uma corrente elétrica vai circular esse condutor. Essa corrente elétrica ela é impulsionada por essa diferença de potencial. E à medida que ela vai atravessando, que ela vai passando pelo resistor, um determinado efeito de colisão entre os elétrons de condução e os átomos do material vão acontecendo, né? Então nós temos aqui a representação, mais uma vez, de um fio com dois potenciais diferentes, um potencial negativo e um potencial positivo, e os elétrons no seu caminho da corrente elétrica contínua, você pode perceber que eles partem do polo negativo em direção ao polo positivo. E como você pode acompanhar aqui, os elétrons em determinado momento eles se chocam com o átomo do próprio material, certo? Isso acontece por uma questão característica da matéria, por uma questão da própria matéria. Elétron no movimento se chocando com os átomos do próprio material. Então nós vamos dizer que esses choques que acontecem entre o elétron e o próton oferecem à corrente elétrica uma determinada resistência. Ou seja, o elétron tenta atravessar o condutor e os átomos buscam impedir essa passagem dessa corrente elétrica. O que acontece é que esses choques sucessivos ele pode gerar alguns efeitos, certo? Um dos efeitos mais comuns é o efeito térmico, né? Que muitos conhecem por efeito Joule. Então nós vamos definir como sendo um resistor todo material, toda substância que de certa maneira proporcionar uma determinada resistência à passagem de corrente elétrica. E aí nós vamos definir como sendo resistor todo material que converter uma determinada parcela da energia elétrica em energia térmica. A relação entre as grandezas que a gente acabou de falar, resistência elétrica e diferença de potencial e corrente elétrica, elas foram descobertas pelo alemão, físico e matemático Georg Simon Ohm, que fez alguns experimentos com determinados materiais, fio de cobre, fio de alumínio, fontes de tensão. Então ele descobriu uma determinada relação entre essas três grandezas: resistência, diferença de potencial, no caso a tensão, e corrente elétrica. Essa relação a gente pode perceber aqui, de certa forma, nós temos nessa imagem a diferença de potencial em volt impulsionando a corrente elétrica em ampere,
e a resistência elétrica impedindo essa passagem de corrente elétrica. Então a relação entre essas três grandezas é basicamente essa. E o valor de uma interfere no valor de outra. De maneira matemática, o Ohm descobriu uma relação bem interessante entre essas grandezas, ok? Então, mais uma vez, ele pegou aqui uma pilha, né? Conectou aos extremos de um resistor R, um determinado material resistor, e fez com que a diferença de potencial entre esse material pudesse ser modificada, certo? Então, ele aplicou aqui uma diferença de potencial 1, e para isso ele tinha uma corrente elétrica I, ok? Dobrando a diferença de potencial, Ohm descobriu que a corrente elétrica também dobrava. E assim, triplicando a diferença de potencial, a corrente elétrica também triplicava, né? A razão constante entre essas grandezas, diferença de potencial e corrente elétrica, dá origem a uma grandeza chamada de resistência elétrica e que obedece a uma lei que recebeu o nome de Lei de Ohm, né? Claro, graças ao George Simmel Ohm. Então nós temos aqui a Lei de Ohm, onde a tensão é igual à resistência vezes a corrente elétrica, ok? Interessante é que essa relação ela pode ser também definida de maneira gráfica, né? Então você pode pegar aqui um gráfico e estabelecer aqui uma diferença de potencial para um determinado valor de corrente. Dobrando a diferença de potencial, você tem a corrente elétrica também dobrando. Então aqui você tem uma função linear da tensão em função da corrente, ok? Ou seja, U versus I. E o fato dessa relação gerar uma função linear, ou seja, um valor de resistência constante, onde a resistência aqui, como você pode perceber, ela é a tangente do ângulo, ok? Que é justamente a razão entre essas medidas. O fato dessa resistência ser constante, independente dos valores de diferença de potencial, faz com que um material que obedece a essa regra aqui seja chamado de material ôhmico, ou seja chamado de resistor ôhmico, né? Obedecendo o que a gente chama de primeira lei de Ohm. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de resistência elétrica é o Ohm, certo? Representado pela letra grega ômega. E através dessa situação você verifica que 1 Ohm é igual a 1 volt por ampere, ok? Então vamos ver de maneira mais precisa a aplicação desses conceitos em uma situação problema. Então acompanhe comigo aqui o exemplo. Bom, então nós temos aqui, ó, em um laboratório de eletricidade, um fio condutor ôhmico, na figura 1, foi submetido a diversas tensões, com uma fonte de tensão regulável. Medindo-se os valores dessas tensões e a corrente que cada uma delas estabeleceu no circuito, obteve-se o gráfico da figura 2 da tensão em função da corrente. Então, como você pode ver aqui, né, você tem um fio condutor ôhmico, né, que é esse fio aqui, uma determinada diferença de potencial, né, uma fonte de tensão no fio, e aí você tem aqui a corrente elétrica atravessando esse fio, e o gráfico ao lado representa esses valores. Como você pode ver, esse gráfico representa o gráfico de um resistor ôhmico, justamente pelo fato de gerar uma função linear da tensão em função da corrente elétrica.
ok? O que a questão quer? No item A, a questão quer que você determine o valor da resistência elétrica do condutor, certo? Então, eu vou calcular a resistência elétrica utilizando a lei de Ohm, que diz que R é igual a U dividido por I. E aí você pode estar pensando, Ranieri, mas lá no início da aula você colocou a lei de Ohm de maneira diferente. Você colocou ela como sendo U igual a R vezes I, certo? Então, isole o R. Você vai ter que R é igual a U dividido por I, né? O I passa para o outro lado, dividindo a tensão, ok? Então, dando continuidade aqui, nós podemos simplesmente pegar qualquer um desses valores. A resistência ela é constante. Então, vamos pegar aqui o valor máximo, certo? 30 volts, que é o valor de tensão, dividido pela corrente elétrica, 0,030. Então, você tem aqui 0,30, desculpa. E 30 dividido por 0,30, você tem uma resistência elétrica igual a 100 ohm. Ora, aqui eu tenho a minha resistência elétrica, 100 ohm. Esse aqui é o item A. A questão quer saber no item A. O item B pede que seja definida a diferença de potencial quando a corrente elétrica é 0,40 ohm. Mais ou menos aqui, ó. Então, você tem uma corrente elétrica aqui de 0,40 amperes, desculpa. E aí você vai ter um determinado valor de tensão aqui que eu vou chamar de U. Ok? Então, pela lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Então, U é igual a 100, que é a resistência constante, vezes 0,40. Então, nós temos que U é igual a 40 volts de tensão, ok? Então, basicamente, nós encontramos, certo, a resposta para esses dois questionamentos. No item A, você tem uma resistência R de 100 ohm. E no item B, você tem uma diferença de potencial de 40 volts. Beleza? Tudo joinha? Gostou da aula? Se você gostou, deixe o seu like no vídeo. Se é novo aqui no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima aula, até o próximo vídeo. Ah, não esqueça, ligado a esse vídeo, você terá um vídeo com a resolução de um problema da Universidade Vale do Acaraú. E em seguida, um exercício com o problema do Exame Nacional do Ensino Médio, relacionando esse conceito que a gente acabou de estudar. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.